Então, como já foi dito, né, vamos começar a falar um pouco sobre as mulheres, a questão do voto feminino e a conquista do que seria uma cena pública, tá? A ampliação dessa cena pública. É importante atentar o seguinte, as mulheres, não estamos dizendo aqui que as mulheres tenham conquistado o espaço ideal, elas não conquistaram até hoje, né? Ainda continuam lutando por esse espaço ideal. Então, na década de 30, havia muitas limitações para as mulheres e essas limitações estavam tanto na sociedade, nas práticas sociais, quanto na própria legislação. Então, por exemplo, a legislação brasileira colocava a mulher como submissa ao homem dentro das famílias. Então, a mulher não tinha direito a ter um trabalho sem autorização do marido ou até ter negócio de propriedade sem autorização do marido, tá? E até no caso dos filhos, a mulher não era detetora de direitos sobre os filhos, né? Era o marido que tinha esse direito. Então você tem aí uma submissão dentro das famílias, uma exclusão política da participação política da mulher, não é uma exclusão no sentido da lei, como a gente já disse, o Código de 32 permite que ela vote ser votada, e a Constituição de 34 também, mas ainda assim a participação política da mulher vai ser muito pequena nesse período, e até hoje dentro dos cenários maiores, não nos municípios, mas no federal, ainda é extremamente limitada, tá? Mas nesse momento é muito gritante isso. Educação para o lar, as mulheres burguesas que tinham educação, passavam pelo processo de formação. Por que eu estou destacando mulheres burguesas? Porque eu estou destacando a classe média, que aqui a gente identifica no Brasil como uma classe média branca ou uma burguesia, uma elite branca. Porque a população pobre, a mulher pobre e negra, ela tinha pouco acesso à educação, não é quase não tinha, mas tinha pouco acesso à educação. O Estado não fornecia isso, e então a gente vai ver até quem é que muitas vezes fornecia, por iniciativas próprias, a própria comunidade tentava fazer esse processo ou projetos que faziam esse processo. A educação era voltada para a elite, e essa elite formava a mulher para ser uma dona de casa, era uma educação voltada para ela ser do lar. Então, muitas escolas tradicionais nesse período, todas, vão ter a parte da educação feminina para o lar mesmo, para ser uma esposa perfeita. Então, a criação de uma dona de casa burguesa que podia discutir literatura, que sabia preparar um jantar, que sabia organizar uma festa, né, que sabia cuidar do marido. Essa era a educação e esse era o papel da mulher na imprensa, na sociedade, na legislação. Isso não significa que elas se conformem com isso. Várias mulheres, a gente vai ver, não se conformam e nem se encaixam nessa estrutura, e ainda bem. Impedimento de trabalhar e ter negócio, que eu já falei, né, só com autorização do marido. E as negras e pobres, onde é que ficam? Falta de acesso à educação e trabalhos mal remunerados, que a gente vai discutir mais para frente, né, sobre essa condição da mulher preta, né, e a mulher pobre. Nesse caso, a gente está vendo aqui uma propaganda de uma revista para mulheres, e as propagandas eram direcionadas a isso. Boa parte das revistas femininas se tratava do lazer da mulher, dela ser dona de casa, propagandas voltadas para isso e reportagens voltadas sobre a conduta da mulher em casa, tá? Isso vai ser muito comum. Então aí tem uma propaganda de um bordado para que ela pudesse mandar sua roupa para lavar e as lavadeiras que eram analfabetas saberem de que casa era aquela roupa. Então até nisso você vê a questão das relações raciais e sociais incluídas nisso, tá? O direito ao voto, como eu já falei, foi uma conquista de 1932 e 1934. Né? Aqui eu quero mostrar e destacar duas personagens, é só para a gente citar, porque jamais eu teria a competência de falar tão bem delas, que é a Almerinda Farias da Gama, alagoana, que foi uma delegada classista, ela era líder do sindicato das telégrafos, né? De datilografia, desculpa, esqueci agora o nome, né? O pessoal que hoje seria digitador, mas que na época não era digitador. E ela vai ser, pelo sindicato dela, delegada durante a Constituinte de 1933. É muito interessante a história de vida dela, é uma mulher negra, vinda de uma família pobre, que consegue o acesso à educação e chega a ser jornalista, né, e líder sindical. A Carlota Pereira Queiroz já tem uma trajetória diferente, é uma mulher da elite paulista, que durante a Revolução Constitucionalista de 32 virou uma heroína por ser médica e dar assistência aos paulistas, né?
e vai ser eleita tanto para constituinte como para a Câmara. Ela já era conservadora. Você tem dois perfis aqui totalmente diferentes de mulheres representando as mulheres, digamos assim, nesse cenário, né? A gente não pode colocar num bolinho só. Mas aqui o que eu quero destacar mesmo assim é uma outra figura que não está tão bem descrita no livro de história, que foi uma deputada estadual, a Antonieta de Barros, deputada estadual por Santa Catarina, única mulher eleita para a Câmara de Deputados de Santa Catarina em 1934 e era uma mulher negra, que era vinda de uma família pobre que aprendeu a ler e escrever em sua história de vida justamente onde trabalhava, com os filhos do lugar onde ela trabalhava, e ela vai se empenhar. Isso não é uma história para mostrar baixa o indivíduo se esforçar para chegar lá, mas sim para mostrar qual era a dificuldade que uma pessoa negra sofria para conseguir ascender nessa sociedade, e isso não a livrava do racismo, né? Pelo contrário. Mas aí destaca-se Antonieta de Barros, que foi eleita e mostra a conquista também do espaço da mulher, mas também uma conquista do espaço da população negra nesse cenário, tá? Então, depois pesquise um pouco sobre ela, que eu acho que vocês vão achar interessante. O que é que chama atenção na década de 30? Para além do voto, que se eu olho só para o voto e para os candidatos, são muito poucos, só foram 9 mulheres eleitas como deputadas estaduais em todo o Brasil. Então é pouca representação, não estou falando 9 numa Câmara não, em todas as câmaras reunidas, a Carlota foi a única da Câmara Federal, então a questão da conquista foi muito importante, mas a ocupação não veio naquele momento. Isso significa que as mulheres na década de 30 e 40, os movimentos femininos da década de 30 e 40 param por aí? Não. Por quê? Houve uma ampliação da atuação feminina na cena pública. Nós temos as educadoras, várias mulheres educadoras que vão projetar, vão criar projetos, vão até criar escolas para dar educação para outras mulheres, até mulheres pobres, que vão se destacar enquanto não só intelectuais, mas mulheres que estão ali fazendo um trabalho social muito forte para valorizar a valorização das próprias mulheres. Jornalistas, né? Muitas mulheres vão ocupar o espaço jornalistas em jornais e revistas não necessariamente femininas, por exemplo, lá vamos ver que eu vou mostrar para vocês, tinha colunas de mulheres. Cientistas, aqui eu vou botar aqui a Nise da Silveira, alagoana, psiquiatra, médica psiquiatra, que revolucionou nos anos 40 e 50 a terapia, né? Terapia através das artes, em vez daquela terapia manicomial repressora, e que teve um papel importantíssimo justamente na ciência, assim como outros. Sindicalistas, mulheres que eram trabalhadoras e organizavam sindicatos, lutavam, né, através da luta operária, muitas operárias, então a gente pode aliar aqui as sindicalistas, as operárias que estão ali ocupando espaços. Damas da sociedade, e aí destaca aquelas damas da sociedade que vinham lutando pelo sufragismo e que continuam lutando por direitos políticos na década de 30 e 40, tá? Berta Lutz, Leolinda Daltro, que continuam sendo figuras importantes na década de 30, dentre outras, tá? E escritoras, muitas escritoras que vão ter posturas, não só posturas que hoje a gente encaixa como feministas, mas que principalmente vão ter posturas que tratam da liberdade da mulher e do espaço que a mulher está ocupando, ainda que elas não façam uma militância tão direta. Aí, Raquel de Queiroz, eu posso dar um exemplo nessa linha, Cecília Meirelles, mas eu gostaria de destacar aqui a Pagu, né? A Pagu, que é modernista, escritora, e ela era alinhada ao Partido Comunista, né? Uma perspectiva de esquerda, fazia uma luta da defesa da mulher operária, da liberdade da mulher, da postura da mulher na luta, não só para a questão do voto ou certos espaços, mas para a questão da igualdade, e que vai, por exemplo, em 1935, quando retorna ao Brasil, ser presa por sua militância, já que ela escrevia nos jornais, criticava o governo e sempre se posicionou e sempre se identificou, né, se posicionou contrário ao governo de Vargas e alinhado aos movimentos dos trabalhadores e o movimento comunista. Então, a Pagu é um exemplo dessas mulheres que vão meio que subverter a ordem nessa cena pública. Uma outra mulher que eu gostaria de destacar aqui, e é muito legal perceber que não é só intelectuais, mulheres da elite que vão ocupar esses espaços, muitas mulheres vindas das classes pobres ou
vindas, né, da população negra vão ocupar espaço, vão se organizar e vão lutar por espaço público, eu vou destacar aqui a Laudelina de Campos, que foi a criadora da primeira Associação de Domésticas do Brasil. Em 1936, em Santos, ela cria a primeira Associação de Domésticas do Brasil e, óbvio, como vocês já sabem, no Brasil a profissão doméstica é predominantemente negra, não é que só tenha negra, mas é predominantemente negra, que vem do resquício da escravidão, que a gente não precisa nem discutir aqui, que vocês já sabem. Mas é isso interessante, percebam que a lei que hoje regulariza o trabalho doméstico é uma lei recente, mas essas mulheres e a Laudelina estão lutando por essa regulamentação desde os anos 30. Essa foto, infelizmente, ela não tem data, eu não achei a data dela, isso é um momento onde elas estavam cadastrando mulheres domésticas que participariam da Associação Domésticas de Campinas, em São Paulo, mas está aí ela, essa mulher negra no meio, imponente, né, aí na mesa, né, e eu fico assim muito feliz de sempre pontuar de que não é só a mulher da elite, como a gente costuma ver, que passava a lutar por direitos naquele momento. A luta por direitos da população negra e pobre é muito forte. Tá? Então, o que é que eu quero destacar na questão feminina? É o aumento da atuação na cena pública. A mulher ela vai ocupar um espaço na cena pública, seja através de uma literatura própria, de um jornal próprio, de associações, sindicatos, organizações da educação. Então, eu vou destacar isso nesse jornal, nessa revista. Essa revista, vamos ver, é uma revista, aquela revista que tem de tudo, né? Uma revista, eu não sei agora, não me fugiu a palavra, é uma revista de assuntos gerais, mas ela tinha colunas feitas por mulheres que recebiam cartas, tanto de mulheres quanto de homens, falando sobre a questão da mulher. Por sinal, um dos documentos que a gente está lendo na atividade vem dessa revista. E eu queria destacar essas duas capas, uma capa de 1943 e uma capa de 1945, que mostra mulheres fazendo papel ou exercendo papéis que normalmente são masculinos, tá? Mulher aviador não é novidade, né? Em 1920 nós já tivemos mulheres aviadoras no Brasil, no mundo, mas aí tá uma mulher pilota e no outro lado tem uma mulher trabalhando como soldadora, então dizendo a mulher também trabalha, né? Então a ideia de que a mulher deve ocupar espaço de trabalho até então masculinos, né, e até então restrito. Lembrando que aqui a gente está fazendo uma ênfase, se você observar, mulheres brancas. Lembrando que a mulher preta sempre trabalhou, óbvio que em trabalhos que a gente considera subempregos, são mal remunerados, mal regulamentados, mas ela sempre trabalhou. A mulher negra nunca teve o privilégio de não trabalhar, tá? Isso não existe.